paz de Deus a todos os irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo dos 9 dons do Espírito. Vamos iniciar lendo 1 Coríntios 12, do versículo 1 ao 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito do Altíssimo diz, Yahshua Anatman, e ninguém pode dizer que Yahshua é o Mestre, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas Yahweh é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Altíssimo, que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um, como quer. Louvado seja Yahweh. Aqui vemos que há vários dons. Aqui fala em 9 dons, mas existem outros. E o Espírito do Altíssimo é quem separa, quem escolhe para cada pessoa o dom. Tem pessoas que têm mais de um dom. Mas os dons são para quê? Para a utilização do crescimento da igreja, para ajudar os irmãos, para nos ajudar a crescer em conhecimento, em ajudar tanto nas áreas espirituais, como ajudar também no dia a dia. O dom de falar, vamos ver hoje, irmãos, o dom de falar em línguas. O dom de falar em línguas é um dom importante para o crescimento da igreja e para levar as verdades de Yahweh que está nas Escrituras Sagradas para todo o mundo. A primeira vez que vemos este dom ser derramado no meio da igreja foi na passagem que está em Atos 2, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Vamos dar uma lidinha. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, todos juntos no caso, né? E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Alxalã estavam habitando os judeus e aldins, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponte e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, cretenses e árabes, e todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas do Altíssimo. Louvado seja Yahweh. Aqui vimos, irmãos, que o Espírito do Criador derramou sobre os apóstolos na festa de Pentecostes o dom das línguas. E deixa bem claro que são línguas humanas. Línguas como o português, o inglês, o francês, o espanhol e assim sucessivamente. Esse dom, ele é necessário se houver uma situação em qual nos encontramos que tenha pessoas de outros países que falam outras línguas e não falam português, e que o Criador queira que aquela pessoa conheça o nome de Yahweh, então ele vai usar esse dom
para que a pessoa conheça a verdade, para que a gente fale na língua da pessoa, na língua materna em qual a pessoa nasceu, para que o nome de Yahshua seja conhecido. Todos os dons que o Criador dá é para honrar e glorificar o nome dele e o nome de Yahshua. Continuando. Foi uma manifestação do Espírito de Yahweh. Essa manifestação em línguas diferentes foi necessária, pois como vemos na passagem de Atos 2, havia várias pessoas em Jerusalém que eram de outros países e falavam outras línguas. Nessa época, apenas pessoas importantes e alfabetizadas falavam mais do que a língua original de nascimento. E como sabemos, a maioria dos apóstolos eram pescadores, homens humildes e muitos não sabiam ler. O Altíssimo, com esse milagre, mostrou que essas pessoas humildes eram usadas porque elas tinham temor a ele, ao Altíssimo. Temos que observar que as línguas faladas foram línguas humanas. Também vemos na passagem de Atos 10, do capítulo 44 a 48. Vamos ver? Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os Yaldins convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando ao Altíssimo. A seguir Pedro disse: Pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados, imergidos no caso, né? Eles receberam o Espírito Santo como nós? Então ordenou que fossem imergidos em nome de Yahshua Mashiach. Depois pediram a Pedro que ficassem com ele alguns dias. Vemos aqui, irmão, outro exemplo do dom de línguas. Aqui, em Atos 10, fala sobre o centurião Cornélio. Ele era romano, a família dele era romana, e ele aceitou Yahshua Mashiach, mas ele não era imergido ainda. Para os judeus lá em Israel, ainda hoje, uma lei deles, do homem, né, não foi Yahweh quem deu. Eles consideram as pessoas que não são nascidas de lá, que não são judeus, né, que vão lá para as sinagogas e tudo, são imundos, são pessoas, como eles dizem, gentios, pessoas que não merecem não conhecer o nome de Yahshua, ou de Yahweh no caso, né, porque eles não creem em Yahweh, ou em Yahshua, perdão. E o que acontece? Lá, se um judeu de lá entrar na casa de uma pessoa que não é judia, que não é nascida de lá e comer na mesa, eles estão pecando. Mas isso não foi algo quem passou, é entendimento deles. E por conta disso, por Cornélio ser romano, né? Além de tudo mais centurião trabalhando para Roma e tudo mais, Pedro, por ser judeu e ainda não estava completamente aperfeiçoado, ele ainda tinha esse entendimento ainda sobre ele, na cabeça dele. E provavelmente se Al não tivesse falado com ele através de uma visão, que descia um pano cheio de carnes imundas, de porco e tudo mais, e e o Criador falou para Pedro, dizendo, come, e ele dizia, não comerei, é carne imunda. O Criador disse assim, eu purifiquei. Então ali era uma simbologia, o Criador usava aquela imagem das carnes impuras para representar o Cornélio, que não era judeu, para mostrar para Pedro que o pai havia separado ele e a família dele. Então o pai estava aceitando os gentios. E aí Pedro aceitou, entendeu, compreendeu e obedeceu à vontade do pai e foi lá no Cornélio e viu que claramente o pai o havia separado e o pai havia escolhido também os gentios. Né? Ele não poderia fazer acepção de pessoas e Al não faz, então nós não podemos fazer. Então ali o pai mostrou claramente, o Espírito Santo dele foi derramado sobre o Cornélio, sobre a família dele. E o dom de língua foi descido antes mesmo dele ter feito a imersão nas águas. Mas Pedro deixa bem claro, que é outra questão nessa passagem que é importante que nós temos que frisar. Além do batismo em espírito que Cornélio recebeu, porque receber o dom antes da imersão é o batismo em espírito. Mas Pedro deixa bem claro, a imersão nas águas é necessária. Porque a imersão nas águas, ela representa o quê? O lavar dos nossos pecados. A morte que Yahshua sofreu, nós representamos na imersão que nós morremos para o mundo. E quando retornamos da água, representa uma nova criatura. Nós
ressurgimos, nascemos novamente, como Yahshua fala, né? Para viver a vida com Yahweh e com Yahshua e seguindo as Escrituras. Louvado seja Yahweh, que tem nos trazido conhecimento. Nós também vemos outra questão sobre passagem que fala sobre dom de línguas em Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 7. Vamos dar uma lida aqui. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por essas regiões, todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando credes? E eles disseram-lhes: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes: Então, em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de Ioanã. Mas Paulo disse: Certamente Ioanã batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Yahshua Mashiach. E os que ouviram foram batizados em nome de Yahshua Mashiach. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Louvado seja Yahweh. Aqui mostra claramente, irmãos, que segundamente a imersão, ou novamente, né, tocando na questão da imersão nas águas. E vem o dom do Espírito de Yahweh. A língua, ela é necessária, irmãos, para que a gente possa levar o Evangelho para irmãos que não falam as nossas línguas. Neste caso, lá, né, em Israel, no tempo dos apóstolos, era muito necessário, porque hoje em dia existe a facilidade de fazer um curso. Antigamente não se existia essa facilidade como temos hoje, né? Mas mesmo assim continua o dom de língua, os dons não cessaram. A palavra do Criador diz assim, que quando o que for perfeito vier, todos os dons cessarão, ou seja, acabarão. E o que é perfeito? O reino de Yahweh. Porque não vai ser necessário que ninguém explique quem é Yahweh, quem é Yahshua, e o Evangelho está escrito. E o Criador diz exatamente, ninguém vai precisar perguntar, explicar ou ensinar quem é Yahweh, porque todos já vão saber, não vai haver mais dor, não vai haver mais pecado, o mundo vai ser restaurado, a morte vai ser lançada fora. Então, o que é perfeito é o reino de Yahweh. Então, há só no reino de Yahweh que os dons cessarão. Enquanto isso, todos os dons são necessários para a edificação da igreja, para honrar e glorificar o nome de Yahweh e de Yahshua Mashiach. E louvado seja Yahweh. Vamos continuar. Vemos nessa passagem o dom de línguas sendo usado para a edificação da igreja. O dom de línguas é entendido e experimentado por aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Yahweh. Através do dom de línguas, palavras compreensíveis, que não são minhas, em palavras escolhidas e formuladas pelo Espírito Santo, dão ao Altíssimo o louvor e a honra que ele merece, e do qual eu mesmo sou incapaz. Isso está em 1 Coríntios capítulo 14, do versículo... Perdão, não estou achando o versículo aqui, irmãos. Vou procurar. Só um momento. Aqui no 1 Coríntios capítulo 14, vamos ler do 1, versículo 1 ao 10. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas ao Altíssimo. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação ou conhecimento, ou profecia ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flautas ou a cítara,
Como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Louvado seja Yahweh. Aqui o que Paulo está falando não é que o dom de língua seja inútil ou não seja bom. O que ele está dizendo é que se uma pessoa, como nós, no Brasil, falamos o português, e se uma pessoa vier no nosso meio, uma comunhão, falar em dom de língua, em outra língua, do qual nós não sabemos, nós não entendemos, não podemos compreendê-la, não tem proveito algum, é inútil. O dom de língua só serve se tiver alguma pessoa no nosso meio que fale tal língua e que aquela seja uma profecia trazida para a pessoa na língua dela, ou uma pessoa que não fale a nossa língua e esteja no nosso meio e o Criador nos use para falar na língua dela, para que ela compreenda e para que o nome de Yahweh e de Yahshua seja glorificado através desse dom. Louvado seja Yahweh. Temos dificuldades em aceitar tudo o que não provém da razão, mas na medida em que cedemos ao dom e abrimos o coração e a mente, as dificuldades vão desaparecendo, ainda como vemos em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Vamos ler? Continuando, ainda como vemos em 1 Coríntios 14, versículo 2, vemos que o dom de línguas serve para oração e divulgação das Escrituras Sagradas, que é a palavra de Yahweh. Falar em línguas significa que o Altíssimo está nos usando para que a vontade e as palavras das Escrituras cheguem a todas as pessoas, povos e línguas e nações. Assim como está escrito em Matitial 24, no versículo 14. Está escrito assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Aqui mostra que todo o evangelho, o verdadeiro, será pregado no mundo inteiro. Só depois disso é que virá o fim. Não é o fim do planeta Terra explodindo. É o fim da mentira, é o fim do engano, é o fim de Satanás, é o fim do fermento das heresias. Porque a verdade, o verdadeiro evangelho será levado a todas as nações, através do nome de Yahweh e de Yahshua. Louvado seja Yahweh. Podemos ver que Yahweh usa seus filhos para que a vontade dele seja cumprida, que é o arrependimento, a salvação dos seus filhos. E para isso ele derrama dos dons do Espírito, para que todas as pessoas sejam alcançadas pela verdade das Escrituras Sagradas. Podemos ver isso na passagem que está em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3 ao 8. Está escrito: Isso é bom e agrada ao Altíssimo, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam sábios e conheçam a verdade. Aqui o Criador mostra claramente nessa passagem que ele quer que os seus filhos sejam sábios, que conheçam toda a verdade, o que ele quer passar através das Escrituras, que é a palavra dele. Por isso, devemos orar e pedir que o Altíssimo derrame do Espírito dele sobre nós e que nos capacite para que possamos fazer uma boa obra da maneira que agrade a ele, não da maneira que nós queremos, porque o nosso querer muitas vezes não é a vontade de Yahweh. A palavra do Criador diz assim, que o nosso querer não é o querer dele, e que não é para a gente se apoiar no nosso próprio entendimento, porque o nosso coração, ele é falho, nós somos falhos. E a palavra fala que o coração do homem é enganoso, então devemos vigiar quando formos alimentos, nossa boca seja usada por Yahweh, para que possamos ajudar, edificar e exortar, se necessário, os irmãos, porque assim as Escrituras. Louvado seja Yahweh. Que possamos sempre estar com os nossos corações puros e humildes, e nossos ouvidos atentos à vontade de Yahweh. Vamos ler algumas outras passagens sobre o dom de línguas. Aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 17 ao 18, diz assim: Esses sinais acompanharão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal,
não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Louvado seja Yahweh. Vou enfatizar uma coisa aqui, irmãos. Quando fala aqui sobre beber veneno e pegar em serpente, não é ir atrás de pegar, beber o veneno ou pegar na serpente. Isso é tentar o Criador. É se porventura, se por acaso acontecer de sem a gente planejar, sem esperar, ou a gente beber algo que possa nos envenenar, ou uma cobra vier e nos picar. Então, nada disso vai nos prejudicar. Tem uma passagem que fala exatamente isso, que eu acho que é Pedro, se eu não me engano, é Pedro, que vai passando um feixe de lenha, ele vai pegar uma coisa assim, e a cobra vem e morde a mão dele, mas o veneno não faz efeito nenhum. Então, ela testifica exatamente essa passagem aqui de Marcos 16, versículos 17 a 18. Nós vamos ver também em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Ainda que eu fale em línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como um prato que retine. Aqui está deixando bem claro que não adianta ter dons se eu não tiver amor ao próximo, ao meu irmão, aos meus familiares, aos meus vizinhos, a todas as pessoas ao meu redor, porque nós não sabemos quem é filho do Criador e quem não é. Porque existe o joio e existe o trigo. O trigo é filho do Criador e existe o joio que é filho do maligno. Então, o amor aos nossos irmãos, ele nos leva a usar os nossos dons para o benefício dos irmãos, não para nos engrandecer, não para ser arrogante ou nos achar melhor do que os outros irmãos. Porque se não nos mantermos humildes com o coração, humildes, tementes, obedientes ao Altíssimo e à palavra dele, que é as Escrituras, o Criador, ele não revoga o nosso dom, porque o que ele dá, ele não tira. Mas ele permite que entremos em espírito de loucura e que os nossos dons, em vez de edificar, honrar o nome dele, o nome de Yahshua, e nos honrar, ele nos envergonha, porque ele permite que o nosso dom seja mal usado. Ele não acha bom, ele não se agrada disso, o Criador. Mas se a gente não se manter humilde e obediente à palavra dele, então ele permite que nós caiamos em vergonha. Como diz a passagem, aquele que se exaltar será humilhado. Então, independente de todos os dons que tivermos, temos que manter o nosso coração humilde na presença de Yahweh e de Yahshua e fazer a obra por amor aos irmãos, não querendo se encher de glória, nem se aparecer, nem se achar melhor do que os outros. Vamos ler aqui, por final, vamos finalizar com essa passagem. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 8 ao 10. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passarão, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, que é o reino de Yahweh, o que é imperfeito desaparecerá. Louvado seja Yahweh, engrandecido, exaltado e adorado seja para todos sempre. E Yahshua Mashiach seja honrado e louvado. Então aqui vamos concluir esse estudo com esta passagem, sabendo, irmãos, que o Criador nos abençoa com dons para abençoarmos os nossos irmãos. E que devemos fazer tudo com temor, tremor a Yahweh, e com obediência, por amor a Ele, a Yahshua e aos nossos irmãos. Que eu abençoe a todos os irmãos e que sempre possamos usar nossos dons para edificação de Yahweh, da igreja, e glorificação e honra do nome de Yahweh e de Yahshua. E aqueles irmãos que almejam dons, ore e peça ao Pai que Ele dá conforme a vontade dele para a edificação da igreja e dos irmãos também. A paz de Yahshua a todos, que Yahweh abençoe a todos. Paz de Yahshua.